Celebramos hoje o Dia Mundial das Missões e todos nós somos discípulos missionários de Cristo. E esta palavra de Deus, ela é levada a todos os continentes que vocês podem ver aqui, representado por cada uma das cores que está aqui. Anunciar esta boa nova, aí está a missão da igreja, levar esta boa nova para todos os continentes. Aproveito já no início para parabenizar a todos os médicos pelo seu dia. Os médicos que estão aí junto com tantos outros profissionais da saúde no fronte, como no hospital, e realmente é um hospital de campanha que teve que ser montado em diversos lugares. Então, parabéns a todos os médicos que estão aí nesta batalha, lutando pela vida. E uns, às vezes, em vez de cuidar da vida, acabam esquecendo, não os médicos, né? Porque os médicos fazem muito bem, mas muitos que desdenham e acham que a pandemia passou, né? Ela não passou, ela exige ainda um cuidado. Então, parabéns a todos os médicos. Caríssimos irmãos e irmãs, os que nos acompanham aqui, hoje uma parcela da comunidade Espírito Santo, do bairro Glória, estão nos ajudando na liturgia, e também outros da Matriz, e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, já citados no início da celebração. Ao Coral Santa Cecília, que também nos ajuda na animação da missa. Ouvimos há pouco no Evangelho a seguinte passagem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Os homens que aqui se fala, e os homens às vezes a gente sabe que podem ser aduladores. E Jesus não se deixa conquistar pela duplicidade da linguagem, nem pela malícia daqueles homens. Olha, eles não tiveram nem coragem de botar a cara deles ali. E isso é algo que continua também acontecendo hoje. Quantos que às vezes não têm coragem de chegar e falar, mas mandam por outro. Ah, você vai lá e fala. Ah, tu ouviu, ficou sabendo. Quer dizer, como depois de 2000 anos tem ainda pessoas que têm duas caras, né? E o brabo, e eu acho que também o feio, quando alguém é garoto, garota de recado, é aquela pessoa ingênua que ainda comete o erro de chegar e transmitir aquilo que, digamos assim, maleficamente outros hipócritas insinuaram. Então o Evangelho, veja como ele é interessante, ele já de saída ele descobre a falsidade deles no começo da narração. Então eram discípulos dos fariseus. Volto aqui a dizer, gente que não teve a coragem de chegar e dizer, olha, eu concordo, não concordo. Já fizeram uma maquinaçãozinha ali boa, e aí bota os outros na enrascada, né? E tinham, claro, deliberado sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Afirma um amigo meu que dentro de cada um de nós levamos um pequeno fariseu ou um discípulo de fariseu. E tem razão, frequentemente podemos procurar parecer o que não somos para agradar, para subir na vida, para alcançar uma posição social. E desta maneira se pode, às vezes, uma pessoa passar a vida inteira dissimulada, tentando enganar as outras pessoas. E
mantendo esse disfarce no rosto, muitas vezes ocultando coisas tão boas que aquela pessoa carrega. A gente sabe, tem pessoas que são más, mas às vezes mesmo as pessoas más, elas têm coisas boas, mas aí ela se envolve tanto em esconder, em mostrar uma outra face que o que é bom não aparece. A gente já vê aquela pessoa, ou sabe quem é, e já diz, bem, né, vamos nos afastar daquela criatura. Então não permite que o grande médico dos médicos, Jesus Cristo, possa curar aquelas feridas que existem na pessoa. Deus realmente não gosta da falta de sinceridade. E aí eu quero trazer aqui presente para vocês, irmãos e irmãs, os que nos acompanham pelos meios de comunicação, algo que está no Catecismo da Igreja Católica, número 2475. 2475. E ali ele faz um apanhado de algumas passagens de trechos de São Paulo e São Pedro, principalmente quando São Paulo escreve à comunidade dos Efésios, no capítulo 4, versículo 24 e 25, diz bem claramente: os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. E segue dizendo, livres da mentira. E aí, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz, devem os discípulos, né, de Cristo rejeitar toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, de inveja e de maledicência. Poderíamos adaptar aqui o mentira hoje àquelas pessoas que ficam distribuindo fake news. As fake news são mentiras. E a Bíblia e o Catecismo condenam o mentiroso. Mentir é pecado. E eu já vou dizer algo um pouco daqui a pouquinho, vou dizer o que realmente quem vive desse modo, como é que fica perante Deus. Explica um autor espanhol, se eu não estou enganado, que ele dizia que os romanos, na sua paixão pelo belo e pelo autêntico, admiravam as expressões artísticas na sua fórmula mais perfeita e genuína. E assim, então, eles não admitiam numa obra os defeitos seja pintura, escultura. Então tinha que ser realmente perfeito. Por isso, quando um escultor falhava, ele procurava dissimular o defeito, cobrindo a irregularidade com cera. E quando a estátua, vamos imaginar uma Pietà ou tantas outras que existem, muitas famosas, quando ela saía perfeita das suas mãos, dizia-se que ela estava íntegra, autêntica, ou usava-se a expressão sine cera. Aquela obra era sem cera. E aí, então, na nossa língua portuguesa, deriva a expressão sincera. Sincera vem de sem cera. Uma pessoa sincera. Então, uma pessoa sincera. E aqui eu quero dizer, então, o seguinte: na nossa relação com Deus, primeiro eu vou falar com Deus.
A nossa relação com Ele tem que ser uma relação sincera, ou seja, nós precisamos ser sinceros com Deus, e bem sinceros. E para isso, de modo especial, nós quando vamos ao confessionário, ou aqueles que têm diretor espiritual, devem ter esta clareza, ser realmente sinceros. Ser sincero com o padre, com o confessor, com o diretor espiritual, porque ele vai nos ajudar. Não pense que agora você, ao ir ao confessionário, tem que esconder. Você que vai ficar prejudicado se esconder. Então nós, os cristãos, não participamos das festas com disfarces. Nós não usamos nenhum tipo de disfarces espirituais, porque sabemos que, perante Deus, nós somos o que somos. Deus sabe tudo que está dentro do nosso coração. O que pensamos, o que fazemos, o que deixamos de fazer. Então nada escapa, nada, absolutamente nada. Então aquela máscara que às vezes a gente queremos fazer para nós, e que até às vezes chamaria a atenção dos outros, nada vale diante de Deus. Jesus conhece aquilo que está no mais profundo do nosso coração, conhece o que está lá dentro de nós. Então continuar com um disfarce é muito perigoso. Caso contrário, nós poderemos um dia ouvir dele o seguinte, que é uma palavra forte: hipócritas. Hipócritas. Então a sinceridade, ela é uma coisa que deve estar no primeiro ponto da nossa pauta de vida. Nos leva à autenticidade, nos leva a sermos nós mesmos, também nos leva à simplicidade. Pessoa sincera normalmente é uma pessoa simples. Por quê? Porque nada temos que esconder. Somos sempre o que somos e nos mostramos como somos. Agora eu vou falar diante dos outros. Olha só na nossa relação, quantas vezes a gente descobre pessoas que não são sinceras, que são falsas, que usam de máscara, pessoas que andam com complicações, com cavilações inúteis. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde acabamos descobrindo. Sabe aquela expressão que a gente só conhece bem uma pessoa depois de comer uma bolsa de sal? É verdade. Pode às vezes a pessoa tentar se esconder, se apresentar bonitinha, outro jeito, mas tu convive alguns meses, 1 ano, 2 anos, aí tu vai realmente descobrir. Por quê? Isso acontece porque às vezes aquela pessoa usa de máscaras, ela usa de maneiras que fórmulas que vai esconder realmente quem ela é, mas mais cedo ou mais tarde acaba se descobrindo. E isso fica feio. E não adianta às vezes usar máscara, porque às vezes mesmo usando máscara, às vezes a gente pode reconhecer as pessoas, né? Então uma pessoa sincera, digo assim, é uma pessoa humilde. Virtude esta que agrada muito a Deus. Vocês lembram que há pouco eu dizia assim, que o que acontece com uma pessoa que é falsa, que não é sincera? Ela não recebe graças de Deus. Porque para você receber graças e mais graças da parte de Deus, tu tem que ser uma pessoa simples, sincera, simples, humilde, que não vive nada daquilo que o São Paulo
falava há pouco na carta aos Efésios, que foi o que eu falei, porque não é da leitura de hoje. Então, caríssimos irmãos e irmãs, para concluir, digo o seguinte, e é uma palavra que vocês carregarão para a vida de vocês: sinceridade, sinceridade e sinceridade. É aqui eu repeti, para que marque realmente. Pode às vezes, eu sei que realmente, se às vezes a gente é meio sincero, podemos às vezes machucar, ou às vezes até dizer algo que não agrade, mas é melhor você dizer a verdade, ser sincero, do que depois a gente vir a descobrir, depois de comer uma bolsa de sal com aquela pessoa, o que ela fez de repente por trás, e tantas outras coisas. Então, desta maneira, tudo se resolverá mais cedo ou mais tarde, com sinceridade. Com falsidade não se resolve absolutamente nada. Pelo contrário, pessoa falsa só se complica. É ou não é assim? Vocês aí que tem uns tem 70, 80 anos, o que eu estou falando aqui é alguma mentira? É verdade. Então, sinceridade. Pode doer um pouquinho, mas sempre é sinceridade. Então, confiemos no Senhor, digamos a Ele o que está no nosso coração, o que nos inquieta, o que nos dói, mas vamos sempre procurar ser sinceros com Ele, sinceros com Deus, pois Ele sempre o é conosco. E jamais vamos esquecer de ser também sinceros com os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.